Olá, graça e paz. Sua vida está sendo cuidada por Deus. A história da sua vida passa pelas mãos do Senhor Jesus Cristo. Talvez alguns creem, outros não creem, mas isto é a verdade de Deus que eu quero compartilhar com você. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Meu bom dia a todos, graça e paz da parte daquele que vive, aquele que reina, aquele que é Senhor absoluto, o juiz de toda a terra, aquele que é magnífico, excelente, Senhor, Kyrios, o único, a verdade, a vida, Jesus Cristo. Eu estou desde ontem trazendo uma palavra profética e sagrada para a vida dos meus telespectadores. Muitas vezes nós não compreendemos o porquê de situações, de crises, de doenças, de adversidades, de obstáculos na vida. E muitas vezes o ser humano é induzido e seduzido a pensar que Deus não existe, ou que simplesmente foi esquecido por Deus, ou que Deus não a ama. Tal a potência de situações e de adversidades. Às vezes o inimigo joga a pessoa lá no fundo de um poço e essa pessoa fica imaginando: quem manda na minha vida é o diabo. Ele me jogou aqui, é aqui que é o final da minha vida. Mas eu queria lhe dizer que isso não é a verdade legítima e bíblica. Independentemente de religião ou independentemente de credo, a verdade é que todas as vidas estão sujeitas às mãos de Deus. Uns para a salvação, outros para a condenação, mas todos debaixo do poder dos poderes daquele que é Senhor absoluto, Jesus Cristo. Veja, o profeta Isaías diz no capítulo 43, ainda antes que houvesse dia eu era, estou lendo o versículo 13, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Isso significa que quem age na vida da pessoa é Deus. Seja para a salvação ou para a condenação, é Deus. Porque há a semente da salvação e há a semente da perdição. Há pessoas que são ovelhas, há pessoas que são lobos. Há pessoas que foram predestinadas para a salvação, há pessoas que foram destinadas para a perdição. Mas tudo isso depende da mão poderosa de Deus. E Deus, quando age, diz a palavra, ninguém pode impedir. Ninguém pode livrar das mãos de Deus. Então, às vezes, as pessoas pensam: meu Deus, mas eu estou aqui num hospital. Eu estou aqui num CTI. Onde tem Deus nesta hora? Onde Ele está? Essa era uma pergunta que faziam ao salmista. Onde está o teu Deus? Ele existe? Ele ama realmente? Ele cuida? Como é que eu estou passando por esta situação? Você sabe que no capítulo 55 deste mesmo livro, o Senhor diz assim, olha só: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então isso significa que nós, humanos, muitas vezes pensamos: Deus não existe, Ele não me ama. Se existe, mas não me ama. Eu estou aqui, estou num presídio, estou com um problema difícil de família, perdi tudo o que tinha, até a credibilidade e o meu nome. E há pessoas que são induzidas pelo inimigo a pensar que foi o inimigo, é ele que manda, estou debaixo do tacão de Satanás. Absolutamente, quem é Senhor total e absoluto e grandioso, e cheio de glória e majestade, é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: os meus pensamentos não são os vossos.
Os meus caminhos não são os vossos caminhos, são mais altos. Quer dizer que neste vai e vem da vida, que o profeta Isaías disse, por um pouco de tempo te deixei, logo te cobri de misericórdia, nesse pouco de tempo, cada um tem uma história pregressa e alguns de grande preocupação e de grande desajuste, de grandes problemas. Eu tenho contado aqui dioturnamente, amado. Era fora de cogitação, possibilidade zero de eu ser um bispo, um apóstolo, um profeta, um anjo de Deus para a vida de tanta gente no mundo. Quando eu faço uma volta ao meu passado, há 46 anos atrás, num acidente, 7 fraturas na perna esquerda, 2 expostas, fratura da perna direita, bacia, cóccix, braço, rosto desfigurado. Qual era a possibilidade? Eu era um católico, papista. Qual era a possibilidade de eu ser boca de Deus para esta terra? Zero de possibilidade. Mas a história da minha vida não é escrita por mim. Não é o homem que escreve a história dele. Isto é um embuste de Satanás, pensando que as pessoas escrevem a história da sua vida. E que Deus tem que respeitar as pessoas. Isto é um embuste de Satanás. Fuja das pessoas que dizem isto. Que Deus não pode obrigar ninguém a servi-lo. Isto é um embuste. Deus usa até um gentio na Bíblia Sagrada para abençoar o povo de Deus, o povo judeu. Quer ver aqui no capítulo 45 do próprio profeta Isaías? Ele diz assim, vem aqui com a câmera, querido. Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor Deus, que te chama pelo teu nome. Então Deus usou um rei gentio, Ciro, para trazer o povo de Deus de volta do exílio para a terra prometida e aí reconstruírem o templo de Salomão. Deus usou um gentio. E ele disse que ele faz isto para abrir as portas que não se fecharão. Ele diz, eu irei adiante de ti. Quer dizer que não foi apenas a bondade do rei Ciro, é que Deus estava trabalhando através daquele homem para que o povo dele saísse do exílio e voltasse para a terra prometida em Jerusalém. E quando Deus diz, eu vou quebrar as portas, eu vou despedaçar as trancas, eu vou dar os tesouros escondidos, ele está mostrando como ele é soberano em nossas vidas. Então você que está aí desesperançado, sem energia, sem força, você que já bateu em todas as portas, você já foi diante de um altar, já catulou a língua, o alto da cabeça, os braços, a planta dos pés, você que já acendeu 1000 velas de 7 dias de cabeça para baixo, você que já pulou o muro de cemitério, você sabe que às vezes as pessoas pensam, é a pessoa que é desprovida de cultura que pula muro de cemitério. Não pense isso não, amado. Tem muita gente aí importante da nossa sociedade, pula muro de cemitério. Está ali o desejo de ver um milagre na sua vida, a solução da sua vida. Vou na beira da praia, levar lá com uma arruda, com água, não sei de onde. Então as pessoas às vezes ficam tão angustiadas que qualquer caminho é caminho. Qualquer porta é porta. Mas graças a Deus que estamos entendendo que quando Deus age, ninguém pode impedir Deus de agir, porque quem age é Ele. Quem me tirou lá do inferno, do hospital militar, amado, restaurou meu corpo. Amado, eu fiz uma cirurgia chamada cross-leg. Colei as pernas uma a outra, quase 40 dias, para tirar tecido de uma perna para outra, porque estava tanta necrose, os ossos de fora, os tecidos mortos. Amado,
Tudo parecia ali possibilidade zero, improvável, improvável. Mas Deus é o Deus que muda a improbabilidade em possibilidade. Deus é o Deus do impossível. Deus usou um gentio, um rei, Ciro da Pérsia, para fazer com que aquele homem trouxesse o povo de Deus para Jerusalém. Então não foi o rei que quis, foi Deus que fez. Ele disse, sou eu que vou adiante de ti. Olha, amado, eu sei que Deus é tão perfeito que Ele abriu este programa hoje, você está agora na minha frente, ou por rádio, ou por satélite, por televisão, não sei como é que será esse encontro, quem determina isso é Deus. Mas a verdade você teria que saber, você não está sozinho, você não foi abandonado, Deus não deixou de te amar, é que por um pouco de tempo, enquanto você não reflete sobre as verdades de Deus, você está aí apanhando da vida, essa é que é a verdade. Eu apanhei muito com esse negócio de pensar, não, mas eu nasci para ser católico, eu vou morrer com os santinhos da minha avó, Jesuíno Augusto Ferreira, eu jamais trairia a minha família para ser protestante evangélico. É que quem escreve a nossa vida é Deus. Não eram as rezas da minha avó, é que quem escreve a nossa vida é Deus. E às vezes é preciso passar por um momento de luta, de dificuldade, para uma reflexão, para que a pessoa se abra e saiba definitivamente que sem Deus não dá para viver. Eu posso ter uma Porsche, um Lamborghini, uma Ferrari Testarossa, mas se eu não tiver combustível, ela só faz o quê? Barulho. Ela não sai do mesmo lugar. E o combustível da vida, a força da vida, é a força do Espírito Santo. A força do Espírito Santo. E é Deus que escreve. Não é o diabo que escreveu nada da tua vida, meu amado. Não é demônio nenhum desta terra. Não é encosto. Não existe sequer isso aqui. Na realidade, isso é comércio. Não existe isso aqui. É Deus. Ontem eu lhe falei de José, filho do patriarca. Os seus irmãos o jogaram num poço, deram como morto, depois venderam para o Egito, para a casa de um militar, de um oficial, depois foi para a masmorra e se tornou o segundo homem, porque Deus era com ele. Deus não pegou José da vida patriarcal com os irmãos e o colocou no trono. Teve aí um contexto, se você ler essa história, amado, é enternecedora, mas é muito profunda. É que Deus é que escreve, ele escreve direito por linhas direitas. Não pense lá que você, porque Deus escreve direito por linhas tortas. Não existe Deus escrevendo por linhas tortas. Deus escreve por linhas direitas. Hoje, quando eu paro e olho para trás, meu Deus, se não fosse esse acidente, eu não estaria aqui hoje. Ou já teria morrido, ou seria um general na guerra lá em África. Não sei o que seria da minha vida. Mas Deus tinha o melhor. Os cuidados dele são perfeitos. Hoje eu quero falar um pouquinho com você daquele que depois de Jesus foi o maior personagem da Bíblia Sagrada, que foi Paulo. Você sabe que Paulo não se chamava Paulo, chamava-se Saulo, e ele era de Tarso, uma cidade chamada Tarso. Saulo de Tarso. Você sabe que Saulo era um cidadão romano, hebreu dos hebreus, ele se superava em muito todos aqueles que eram dos fariseus. Ele era um zeloso fariseu, criado aos pés de Gamaliel, um homem do Supremo, do Sinédrio. Portanto, você está imaginando uma figura poderosa, suprema. Era um perseguidor da igreja. Consentiu na morte de Estevão. Quando começaram a apedrejar Estevão, quem estava lá com o dedo erectus, era ele dizendo, pode mandar a brasa. Ele não sabia que Deus estava escrevendo a vida dele. Ele não imaginava que ele era um predestinado. Ele achava que Deus tinha que o respeitar. Que Deus não podia obrigar ninguém a servi-lo. Que é o homem que escreve a vida. Tudo isso, amado, o diabo tem colocado na cabeça de milhares de pessoas.
trazendo a glória e a exaltação de Deus para o pó do homem. E um dia, a caminho de Damasco, quando ele levava ordens de prisão para os do caminho, que era a igreja, acho que uma luz brilhou e ele ouviu uma voz, caiu do cavalo, ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Senhor! Ficou cego, foi levado à rua direita, à casa de Ananias, esteve lá 3 dias cego, e quando os olhos se abriram, ele começou a pregar o Evangelho. Ah, Deus não pode obrigar ninguém. Quem disse que Deus não pode obrigar? Deus é Deus, amado. Paulo poderia dizer: não, mas sou eu que vou escrever a história da minha vida. Me respeite, Deus. Não existe isso aqui. Amado, criaram uma mensagem aguada, falsa, que roubou a glória de Deus, para que o homem se sinta poderoso diante de Deus. Amado, quem está nas alturas no trono é Jesus Cristo, o homem é pó. E esse homem que perseguia a igreja, que era do Sinédrio, que era do Supremo, que era um cidadão romano, que era um cidadão zeloso, que superava em relação aos outros, ele era o top dos tops dos fariseus, estava ali no chão, cego, ouvindo uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento de reflexão, que é isso que Deus está fazendo hoje, amado? Enquanto Saulo foi Saulo, ele não tinha noção que Deus tinha o controle sobre a vida dele. Na hora que ele caiu do cavalo e disse: Senhor Jesus, Senhor, ele percebeu que quem manda na nossa vida é Deus, amado. Não é a macumba, não é o santo não sei de quê, não é a igreja papista. Quem manda na nossa vida, quem tem o controle, quem está escrevendo a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: agora levanta-te, usa o teu livre-arbítrio. Eu vou te dizer sim ou sim, escolha um deles. E ele disse: sim, então vai lá, vamos te levar à casa de Ananias, você vai ficar lá 3 dias, depois as escamas vão cair e você vai pregar o Evangelho, você vai fazer a minha vontade. Este é o Deus que eu conheço, cuja vontade é boa, é perfeita e é agradável. Fora desta vontade, amado, a vida não serve. Você pode ser do top da sociedade, ou pode estar lá na cauda, lá do fundo, desamparado por tudo e por todos. Deus não te abandonou. Ele cuida, cuidou e cuidará da tua vida, porque Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, Ele é o mesmo eternamente. Ele disse: as minhas ovelhas me ouvem e me seguem, ninguém as arrebata da minha mão. Não fostes vós, disse Jesus, fui eu que vos escolhi. O homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então eu venho aqui exaltar, magnificar, glorificar, louvar, bendizer a Jesus, esse Jesus que te ama. E que se você hoje entregar a sua vida a Deus e se curvar com humildade, amado, o que se leva desta terra? Você pensa que se leva Ferrari para dentro do cemitério? O que se leva desta terra é este sinal da salvação de Deus, o selo da salvação. Este sim. Deus te tornará então um homem vitorioso, uma mulher poderosa, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Então você pode se tornar um grande empresário cristão, você pode se tornar um magistrado cristão, um ator de cinema cristão, um esportista cristão, um jovem, um aposentado. Para ser luz, este país precisa de Deus. Este país precisa de Jesus Cristo. Este país precisa de ter as famílias reformadas com os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Porque quem tem a mão e que dirige este país chama Jesus Cristo. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então entregue a sua vida a Jesus.
Pastor, o senhor está pedindo que eu dê tréguas para Deus? Não, Deus não. Deus é Deus. O Senhor Jesus é soberano. Ele não quer tréguas, Ele quer rendição. Renda-se. Entrega a sua vida. Sua vida vai mudar. Quando Ele cobra de misericórdia, acabou. Você passa a ser cabeça nesta terra. E eu termino este pensamento dizendo, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, não se mostre fraco hoje, renda-se. Simplesmente onde você está, em casa, no café da manhã, no hospital, no presídio, no plantão, simplesmente diga, eu me rendo, Jesus, eu me rendo a Ti, Senhor. És o meu Senhor. Amém? Por isso que esse programa chegou até você. Hoje é terça-feira, agora às 10 da manhã aqui na Cristo Vive temos escola bíblica com o Bispo Daniel. E amanhã um grande encontro apostólico e profético, divisor de águas, com o apóstolo Miguel Ângelo aqui na Cristo Vive. Venha estar conosco. Você vai conhecer uma cidade refúgio. Você vai ver um lugar que você vai pertencer, onde a sua vida vai crescer, onde os valores de Deus, esse Deus que escreveu, escreve e escreverá até o fim a história da tua vida. Você não é um ser abandonado aqui no éter. Você é um servo, você é uma serva, um eleito, um predestinado, uma pessoa que ninguém podia escrever a história da sua vida se não fosse Jesus. Ninguém. Ele é, e quando Ele age, amado, acabou. Quem é que pôde impedir eu pregar esta palavra? Ninguém, porque Ele tinha esta palavra para você. Aqui na Rua Maricá, 320, bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro, Rua paralela a Cândido Vinícius, próximo do BRT da Pinto Teres, da 28DP. Hoje, 10 horas. Amanhã, 7h30 da noite, com o apóstolo Miguel Ângelo. Eu quero deixar agora uma palavra de gratidão a Deus por todas as pessoas que estão me ajudando a levar esta programação de televisão, que em janeiro vai passar para sábado e domingo, que em janeiro a Band vai ter jornalismo desde as 3 da manhã até o final da manhã. Então vamos ter o nosso programa sábados e domingos. Então aqueles que cooperam, que sabem que não estão jogando dinheiro fora, estão semeando em terra fértil. Muito obrigado a você que ama a palavra, a Deus, o reino e segue o apostolado. Queria terminar o nosso programa sempre agradecendo a Deus pelo povo da Igreja Cristo Vive. Mas todas as terças-feiras eu faço menção da Zinzane. Zinzane é uma grande empresa com 120 lojas no Rio, no Brasil e em alguns lugares fora do Brasil. Renato Vilarini e Cláudia, servos do Deus Altíssimo, que constituíram uma empresa pela fé e baseada solidamente na palavra de Deus, que são cooperadores desta programação e deste ministério. Bem-aja, Zinzane, Deus é com você. Ela será a maior rede do Brasil e, quizás, de outros países, porque é de Deus. Muito obrigado pelo vosso amor. Obrigado a todos que amam a Jesus. Jesus Cristo, Senhor. Amanhã eu volto. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa, Bispo Roxano, nossa equipe de televisão, todos juntos estamos aqui unidos dizendo a história da tua vida é a história de Deus na tua vida. Graça e paz, um dia muito feliz. Graça e paz.